pessoal, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Já fui aluna desse curso numa das primeiras edições e, enfim, estou vendo o Vitor aqui, que é da minha equipe, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um curso excelente, né? Eu lembro que eu aprendi muito na época, espero que vocês estejam aproveitando também. Vou me apresentar primeiro, tá? Eu sou coordenadora da área de Direito Digital do Mansur Murad. Ah, Adriana, será que tem que gravar essa aula? Eu Na acho. verdade, ela tá gravando já, Ah, então tá bom. tá Eu bom? sou coordenadora da área de Direito Digital do Mansur Murad, então, assim, eu mexo bastante com isso na prática. Estou fazendo doutorado na USP agora, estudo proteção de dados pessoais no doutorado, né? Estudo mais essa parte de publicidade comportamental, novas tecnologias. O meu mestrado foi sobre isso na USP também, foi sobre preços personalizados, na verdade. Trouxe até um case que eu tratei na dissertação para a gente comentar. E assim, sou uma pesquisadora, então eu gosto muito do tema, eu gosto muito de aprender. Eu acho que esse tema é um tema que está sendo construído todo dia, tá? Então, acho que é importante a gente estar aqui discutindo, debatendo. A tese de hoje não vai ser a tese de amanhã, é uma construção muito conjunta e um aprendizado contínuo, eu falo. Me deram a incumbência, né, a tarefa, o desafio de falar sobre regulação e consumo e proteção de dados pessoais. E me é um tema muito caro, porque a minha orientadora do mestrado foi a Juliana Domingues. Na verdade, eu falo que ela é minha eterna orientadora, né? Porque até final de semana eu estava fazendo um artigo com ela. Ela estava durante o meu mestrado, ela estava como secretária nacional do consumidor. Então, assim, eu tive muito contato com esse tema, né? Eu vi o que eles estavam fazendo, a interação da Senacom com a NPD. Então, eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho desse contexto que ela me deu, tá? E, enfim, compartilhar com vocês alguns temas que eu acho muito legais nessa área. Eu vou compartilhar o meu slide. Deixa eu ver como eu faço para fazer isso. Share screen. Aqui, pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom, muito obrigada. Bom, gente, só para eu entender, a maioria aqui é advogado, tem gente que não foi para o direito, que está em outra área, como que tá? Como vocês quiserem falar no microfone, se quiserem falar no chat, para mim, é melhor, tanto faz. Vitor e Mariana, eu sei que estão no direito. Verônica Eu não sou advogada, sou engenheira, mas eu acho que a maioria aqui é advogado. Legal. Você também é advogado, Eduardo? Sim, advogado. Eu acho que tem um estudante de direito também. Legal, legal. E Patrícia, você? Eu também sou advogada, mas sou de uma área um pouco diferente, sou da área empresarial trabalhista, mas Nossa, super legal. passeio aí na proteção de dados, então me interessei pelo curso também. Se você sabe trabalhista, proteção de dados pessoais não é nada. É nada, porque tem muita proteção de dados pessoais de trabalhista, né? A revisão das cláusulas contratuais. Samira, e você? É advogada? De que área que você é? Eu sou advogada, trabalho numa organização do terceiro setor. Muito legal. Rodolfo, Caroline, Jorge. Oi, Petra. Eu sou químico e advogado. Sou mais da área de patentes, né? Eu vim originalmente. E sou entusiasta de TI também, né? Então, sempre achei que tinha uma interação aí, né? Interessante. Aprendendo um pouquinho mais sobre essa área. Muito legal mesmo. Tem um amigo aqui que é engenheiro de patentes, do Nicola. Bacana. Bom, mais alguém quer compartilhar com a gente a experiência? Bom, vamos lá, então, gente. Vamos falar de regulação e consumo. Como eu não vejo vocês, se vocês estiverem fazendo careta, alguma cara feia, assim, eu não vou olhar. Então, me chama, pode falar no microfone e mandar no chat, tá? Que aí a gente vai conversando. Não quero dar palestra, quero que a gente faça disso uma mesa de aprendizado. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de regulação e consumo, a gente tem que lembrar que existe o titular de dados pessoais, e esse titular de dados pessoais, ele pode ser qualquer pessoa, né? Nós somos titulares de dados pessoais,
o empregador é um titular de dado pessoal, mas hoje, especificamente, a gente vai focar no titular de dado pessoal, que é consumidor. E quem que é esse consumidor, né? A gente tem que lembrar que o consumidor, ele vai ser sempre a parte vulnerável na relação. Então, vai existir uma relação de consumo e o consumidor, então, ele é a parte vulnerável. Por quê? Porque ele vai ter menos informação. A gente chama de assimetria técnica e informacional e econômica, né? Então, ele tem menos informação, ou ele tem muita informação, mas pouca informação de qualidade. Ele tem menos poder aquisitivo, geralmente, que as empresas, e ele não tem tanta informação técnica ao mesmo tempo. O nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, ele traz o conceito, né? Ele fala que o consumidor ele vai ser, então, aquele destinatário final. Ele fala lá no artigo 2º. E por que eu gosto tanto da analogia? Não analogia, mas eu gosto de trazer uma proximidade do que o Código de Defesa do Consumidor foi para o que a LGPD, eu acredito que a LGPD vai se tornar, né? Tem se tornado. O Código de Defesa do Consumidor, ele virou um marco, né? Hoje, todo mundo, mesmo que você não saiba que você tem direito, qual é o direito, qual é o artigo, você sabe que você pode reclamar em algum lugar. Você sabe que você tem alguma coisa errada e você tem para quem pedir. E a nossa lei, a LGPD, a gente espera que ela seja isso também. Ninguém espera que todo mundo entenda o que a LGPD fala nos seus 60 artigos, mas a gente espera que as pessoas saibam que elas têm o direito de pedir alguma coisa em relação aos dados pessoais. E o que é esse direito, né? É o direito de ter mais controle sobre esse dado pessoal. Bom, falando então em consumidor, a gente tem aqui um contexto. O que aconteceu nesse tempo e se tornou tão importante falar de dado pessoal de consumidor? Bom, a gente viu que a pandemia transformou muito o que aconteceu na nossa sociedade. A gente sabe que a pandemia ela transformou os e-commerces, o avanço, né, dos e-commerces ali em 10 anos ela puxou para 2. Então, o que aconteceu em 2 anos, se a gente tivesse em tempos normais ali de clima e pressão, a gente teria demorado 10 anos. E não falo só em técnica, em tecnologia, mas em quantidade de pessoas utilizando, quantidade de empresas entrando no e-commerce, né? No comércio eletrônico, em plataformas digitais. É por isso que a gente vê um boom hoje de empregadores procurando engenheiros de software, porque toda empresa precisa ter alguém ali para lidar com essa tecnologia. A UNCTAD, né, da ONU, ela fez um relatório falando que cresceu antigamente, né, antes da pandemia, 53% das pessoas usavam o comércio eletrônico. Hoje, 60% das pessoas já utilizam. E no Brasil, essa porcentagem é ainda maior, tá? No Brasil, só em 2020, no primeiro semestre de 2020, 13 milhões de brasileiros utilizaram pela primeira vez o e-commerce. Então, assim, tinha muita gente que não tinha sequer feito uma compra na internet e passou a fazer por causa da pandemia. Tá, mas tudo isso a gente sabe, por que você está falando disso? Estou falando disso porque isso alterou as relações sociais, alteraram os canais tradicionais de comercialização. E aí, o que a gente viu acontecendo? Não só os e-commerce surgindo, mas as redes sociais, que primeiro elas eram feitas para comunicação, agora elas são também redes, elas passaram a ser feitas para informação, né? A gente passou a ver notícia nessas redes sociais, além da comunicação, e, além disso, elas passaram a se tornar canais de venda. Então, hoje, assim, você quer comprar alguma coisa, no Instagram você manda um direct, ou você já é redirecionado para a página. Isso já alterou o funcionamento ali. Aquele canal não era um canal tradicional de comércio, tá? O que mais que a gente viu? A gente vê crianças, assim, eu vejo meus primos pedindo roupa da Shein vindo da China. Gente, são dados pessoais, né, do cartão de crédito da minha prima, que vão, né, fazem uma transferência internacional, eles vão para outro país. Então, assim, é um contexto muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. E, além de tudo isso, o que aconteceu? A gente teve várias externalidades positivas. O que são as externalidades positivas quando a gente fala de consumo? As externalidades positivas, elas são aquilo que trouxe de benefício para o consumidor. Então, assim, a gente tem menos custo, a gente não precisa gastar gasolina para ir no shopping experimentar roupa, a gente não precisa ter o trabalho de ficar pesquisando muito algum produto ou serviço, porque a gente pode entrar num site comparativo de preço. Então, são transformações que beneficiaram o consumidor de alguma forma.
tá? Então, assim, a gente tem que pensar nesse panorama e, com isso, é claro que surgiram muitos problemas. E muitos problemas de consumo, né? Quando a gente fala de tudo isso, a gente pensa, por exemplo, na publicidade comportamental. Pessoal, vocês já pensaram que a gente fala, por exemplo, se eu falar aqui agora algum assunto específico ou fizer alguma busca específica na internet, em momentos depois eu vou entrar nas minhas redes sociais e vão surgir anúncios específicos para aquilo que eu quero comprar, tá? Isso tudo é feito por causa desse perfil do consumidor, né? Esse perfil da pessoa que analisou, esses dados foram tratados, foi feito um perfil, um profiling, e aí as empresas, elas passam a direcionar produtos e serviços a partir daquela análise realizada. E o que acontece com tudo isso, né? A gente tem pontos positivos, eu perco menos tempo pesquisando a geladeira que eu quero comprar e eu recebo de empresas que eu sequer pesquisaria, e ao mesmo tempo eu tenho pontos negativos. Um deles, vocês conseguem pensar em algum ponto negativo da publicidade comportamental? O que vocês acham que é negativo na publicidade comportamental? É o abuso que se faz em relação ao envio de propagandas e de insights em relação a temas que você eventualmente esteja pesquisando, né? E é uma coisa que você não consegue controlar, apesar de no Brasil a gente poder abrir mão e renunciar ao direito de ser informado, né, das promoções e tudo mais, a gente não consegue se livrar desse tipo de bombardeio que você estava trazendo, né? Por conta justamente do perfil que a gente acaba assumindo nas redes sociais. E aí você é constantemente bombardeado, mesmo que você não queira, né? Eu acho isso um absurdo. Acho que é esse o ponto, né, Samira? Mesmo que a gente não queira. Então, assim, muitas vezes eu quero, tá? Sendo muito sincera com vocês, muitas vezes eu quero, às vezes facilita a minha vida, mas às vezes eu não quero mais ver aquilo e ainda tá na minha tela. E qual que é o grande problema? O problema é que eles fizeram um perfil para me mandar alguma coisa. E se aquele perfil for um perfil viciado? E se eu estiver sendo... eu vou ficar dentro cada vez mais de uma bolha, dentro da bolha que foi traçada para mim por uma empresa, tá? Então, não necessariamente os meus dados coletados e os dados a análise que eles fizeram está correta a partir da minha personalidade. Não, talvez não reflita aquilo que eu queira ver. Então, assim, existem alguns vieses nesse sentido. Então, além da gente não ter tanta possibilidade de sair, né, a gente se sente, às vezes, muito preso dentro dessa publicidade comportamental, você também tem esse risco de ficar cada vez viciado mais naquele assunto. Por exemplo, quando a gente sai um pouquinho do consumo, mas a gente pensa em consumo de informação política, sem entrar aqui em partido político, mas vamos supor que uma pessoa, ela é muito fã do PT. Ela não vai receber notícias a favor do Bolsonaro, por quê? Porque não faz sentido para o algoritmo dela. Ou ao contrário, né? Uma pessoa muito a favor do governo atual não vai receber, talvez, informações da oposição, porque aquele algoritmo não bate. E aí, será que a gente não fica dentro de uma bolha da informação? Então, esse é o grande risco que a gente enfrenta hoje com esse tratamento de dados automatizado, tá? Bom, passando agora para o contexto de tudo isso. O que é... Professora, mas eu já ouvi colegas contando que eles entram muitas vezes em grupos ou em sites em que as pessoas estão discutindo coisas com as quais não necessariamente eles concordam, justamente para poder acompanhar o outro lado, né? Então, assim, meio que o perfil deles é confuso, propositalmente, justamente para eles poderem sair da bolha, entendeu? A estratégia que eles acharam para fazer isso foi aumentar o número massivo de informações que eles recebem, que também é uma outra loucura, né? Porque as pessoas estão ficando doentes com o número de informações que recebem no dia a dia, né? Mas foi a alternativa que eles encontraram para sair da bolha. Com certeza. Não, muito interessante. Bom, pensando nesse contexto tecnológico que a gente está vivendo, que a gente já vivia, mas que se intensificou com a pandemia, o que mais que o consumidor encontrou? Os PROCONs estavam de porta fechada, atendimento só eletrônico. A gente viu um tratamento cada vez mais massivo de dados pessoais. Por quê? Porque esses consumidores, eles entravam cada vez mais nas plataformas e
enfim, usavam mais as plataformas, porque você não tinha o que fazer do dia a dia, né? Você perdia menos tempo no trânsito, você perdia menos tempo almoçando fora, porque você almoçava em casa, então você ficava mais tempo na internet. A gente falou já da publicidade direcionada, e o que mais que aconteceu? Com tudo isso, com o aumento desses dados, a gente passou a ver muitas fraudes acontecendo com o roubo de dados pessoais, né? Enfim, acho que todo mundo por aqui já teve o WhatsApp ou algum parente que teve o WhatsApp clonado com a sua foto, com o seu número, com a rede de contato pedindo dinheiro para sua mãe porque você precisa de um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Então, foram problemas que a regulamentação do consumidor teve que enfrentar nesse período. Bom, agora, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas, eu queria trazer para vocês algumas coisas especificamente sobre a Senacom, porque ela concentra, né, ela representa nacionalmente o que acontece na nossa parte de regulamentação do consumo. Ela concentra as atuações de PROCON, etc. Então, a Senacom, ela existe desde 2012, ela faz parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e ela resolveu mais de 2 milhões e meio de conflitos durante a pandemia, tá? E qual que é a função da Senacom? A Senacom, ela vem com a função de planejar e elaborar e coordenar a política nacional das relações de consumo. Ah, mas o que isso quer dizer? Ela vai atuar quando tiver alguma coisa de repercussão, algum interesse geral, algo de repercussão nacional. Lembra que o valor das máscaras aumentou, e aí a Senacom atuou, o valor do arroz, o valor do feijão. Então, ela atua quando tem esses casos mais emblemáticos. Ela tem uma das responsabilidades dela é justamente fazer a coordenação de diálogos entre players do mercado, fazer a cooperação técnica com órgãos e agências, e a gente vai ver o que isso representa na ANPD. Enfim, ela também faz a parte de repressão e prevenção a infrações por meio de processo administrativo fiscalizatório e sancionatório, tá? Então, assim, a Senacom, ela é a concentração da regulamentação do consumidor, esse órgão que faz mesmo no Brasil, tá? Vocês têm alguma dúvida específica sobre a Senacom? Bom, e como que a Senacom, como que a gente atua quando a gente fala de consumidor, tá? Uma palavra aqui que é chave é a atuação transversal, tá? Vocês vão ouvir muito, se vocês verem lives sobre o tema, vocês vão ver, o direito do consumidor ele é transversal. Por quê? Porque ele vai envolver diversas matérias, ele vai envolver economia, psicologia, ele vai envolver direito, ele vai envolver geografia, ele vai envolver tudo, e dentro do direito ele vai envolver diversas áreas também. Além disso, as autoridades, elas podem atuar em conjunto. Por exemplo, no caso das telefonias móveis, a gente tem atuação tanto de Anatel, como de PROCON, como de Senacom ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou fazendo um paralelo antes de entrar especificamente na parte de dados pessoais. E aí, o que acontece quando a gente fala de atuação transversal? O consumidor, ele é vulnerável diante da parte contrária, da parte que está fornecendo alguma coisa. Então, a gente tem que uma das falhas do mercado é justamente a transparência. E aqui eu queria trazer para vocês que o Código de Defesa do Consumidor, muito antes da LGPD, né, quase 30 anos antes, já falava que o consumidor tem que ser informado, ele tem que ter essa visão transparente do que está acontecendo, vedando práticas ilícitas e abusivas, tá? E uma das falhas de mercado, quando a gente fala de mercado de consumo, é justamente a transparência, tá? Então, a gente pensa também, mas a gente tem muito mais informação agora, né? O consumidor hoje ele se transformou, a gente fala do consumidor 3.0, é aquele consumidor que ele entra na internet, ele pode ver review de algum produto, ele pode dar a sua opinião, ele pode fazer uma live no Instagram falando mal de alguma empresa, óbvio que ele pode sofrer um processo por isso, mas ele pode. As pessoas passaram a ter mais voz, né? Antigamente a gente dependia dos jornais, mas hoje a gente tem muito mais voz para falar, só que ao mesmo tempo, a gente tem muita informação, e muita informação não é sinônimo de qualidade, que é exatamente o que a Samira falou há pouco. Quando a gente tem muita informação, às vezes o consumidor ele fica até perdido, ele não sabe qual que é a informação que ele precisa se ater e prestar atenção para, enfim, fazer uma compra, fazer alguma escolha, uma decisão informada, uma decisão consciente, tá?
E aí a gente entra nos estímulos comportamentais. Vocês já ouviram falar de estímulos comportamentais? Bom, vamos lá. Rodolfo, Livro você sobre quer isso. falar um pouco de estímulo comportamental para gente? Foi tese de prêmio Nobel isso aí, não foi? É você É isso. trabalhar um pouco com os gatilhos psicológicos da pessoa, né? Que a gente está mais ou menos programado, né, para algumas coisas, e você fazendo uma estratégia de marketing que puxa alguns gatilhos aí, você pode ter uma reação mais previsível, né, da pessoa, né? É o phishing, né? Às vezes, essas coisas, né? Exatamente, exatamente. A gente tem esse lado, a gente já vai falar, e a gente tem a parte que o direito do consumidor atua, que são os nudges, né? Que são os atalhos, os empurrões benéficos. Tem alguns, vou até passar o slide para falar para vocês. O Taylor e o Sustain aqui, eles falam muito sobre paternalismo libertário. Ele fala que esses empurrões são capazes de colocar o consumidor no caminho de volta, né, para redirecionar, para tomar a decisão correta. Por quê? Porque a todo tempo a gente está tomando uma informação errada. E por que isso acontece? Porque a gente tem muitas heurísticas, né, muitos processos enviesados. Para falar sobre isso, a gente tem que lembrar que lá, algum tempo atrás, a teoria que prevalecia é que nós éramos totalmente conscientes, eram humanos racionais, a gente maximizava a utilidade e bem-estar, então a gente faria a decisão correta, sempre pensando no melhor custo-benefício. É a teoria da escolha racional, e um dos expoentes é o Stuart Mill. Então, por exemplo, se eu tenho que dividir R$ 100 entre duas pessoas. Se as duas pessoas não chegarem em um acordo, as duas pessoas ficam sem nenhum dinheiro. Se elas chegarem em um acordo, ambas as pessoas ficam com o dinheiro. E aí, o que acontece? Só a primeira pessoa que vai decidir qual é o valor da divisão. Então, ela pode decidir 50 por 50, que seria o justo, ou ela pode decidir 99 por R$ 1. E aí, qual que é o ponto aqui? Quem de vocês aceitaria a divisão de 99 por R$ 1? Vocês ficando com R$ 1. Alguém aceitaria? Acho que seria difícil. Só que vocês pensam que não é uma decisão racional? Porque você não aceita. Por quê? Porque não é justo, senso de justiça da pessoa. Mas por que não é justo? Eu vou ficar sem nada. Então, eu prefiro ficar sem nada, irracional, de acordo com a teoria da escolha racional, do que ficar com R$ 1 e beneficiar outra pessoa que foi injusta comigo. Então, é essa forma de pensar que não estava englobada na teoria da escolha racional. E aí vieram alguns pensadores que eu sou muito fã, principalmente o Kahneman e o Tversky, que não sei qual é o nome dele, que falam da teoria prospectiva. Eles ganharam, sim, o Nobel, porque eles explicam. O que eles explicam? Eles têm um livro que chama Fast and Slow, rápido e devagar, duas formas de pensar. E eles explicam que que o consumidor, né? Eu estou falando tudo isso porque a gente está falando de consumidor. Que o consumidor, ele tem o sistema 1 e o sistema 2, o sistema rápido e o sistema devagar. O sistema 1 é aquele sistema que age por impulso, é aquele sistema que vai falar assim, eu não quero R$ 1, está errada essa divisão. O sistema 2 é um sistema mais lento, eles chamam de sistema de preguiçoso, ele precisa de um empurrão para pensar, um empurrão para chegar em alguma conclusão. Então, o que acontece? Quando a gente fala de sistema 1, é o nosso sistema espontâneo, tá? Então, eu coloquei a mão na água gelada, eu tiro porque eu assustei, é o sistema 1. Mas, enfim, se alguém me falar que naquela água gelada lá tem benefício, eu vou usar meu sistema 2 para conseguir ficar com a mão lá dentro da água. Então, quando a gente fala de sistema 1 e sistema 2, é uma interação constante da nossa forma de pensar. Eles colocam dessa forma para ficar mais elucidativa. E aí, o que eles falam? Quando a gente reage a gatilhos publicitários, a gente só usa o sistema 1. Porque esses publicitários, eles sabem muito bem que a gente usa o sistema 1. Por isso que eles chamam esses publicitários de arquitetos da escolha. Porque eles montam a coisa de uma forma que a gente vai escolher sem pensar tão racionalmente, tá? Então, a gente tem alguns vieses, né? Eles chamam heurísticas os processos que a gente passa, né? Os processos que a gente passa
para cair nesses gatilhos e esses vieses que são os efeitos desses processos, dessas heurísticas. Por exemplo, quando a gente fala de escolha racional, a gente pensa sempre em custo, risco, benefício. Mas esse dado não acontece na vida real, a não ser que vocês sejam muito especiais, queria muito ser esse tipo de pessoa, mas eu não sou racional desse jeito. E aí, então, por exemplo, o viés da ancoragem. Ah, o que é um viés da ancoragem? Eu vou falar um preço e a partir desse preço você vai se direcionar para fazer o pagamento. Por exemplo, tem 10% de desconto para pagamento à vista. Ah, então eu vou pagar à vista. É um gatilho, tá vendo? O que vocês conseguem pensar de exemplo que é um gatilho para você pagar algum valor específico? Vocês conseguem dar algum exemplo sobre isso? Quando tem desconto, alguma coisa desse tipo. A gente dá um descontinho se você pagar à vista, tipo, pagar no Pix, alguma coisa desse tipo. Ou, por exemplo, Criança Esperança. Nem sei se ainda acontece Criança Esperança, mas quando eu estudei isso, existia Criança Esperança e era um dos exemplos. Eles colocam assim, se você quer doar R$15, ligue tal. Se você quer doar R$25, ligue tal. Outros valores, ligue tal. Então, eles já te direcionam. Você vai doar 15 ou 25. Se eu não tivesse ali a sugestão, talvez eu doasse 7, tá? Então, é isso que acontece. A ancoragem é isso. É como se ela te fisgasse, né, para te direcionar para aquele sentido. Viés da disponibilidade. O que vocês acham que é o viés da disponibilidade? O que me vem à cabeça, Pietra, é algo que o consumidor acredita que está acabando, uma oportunidade única, algo assim, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala, indo além, tá, Eduardo? Quando a gente fala... só um minuto, deixa eu pedir aqui para... Você voltou muito. Quando a gente fala de disponibilidade, é o que acontece quando acontece uma tragédia. Então, por exemplo, inundação no bairro tal da cidade de São Paulo causou um rebuliço, todas as notícias, blá, blá, blá. Gente, na semana tem uma alta de compra de seguro de casa, vocês não têm ideia. Assim, por quê? Porque aquilo está na cabeça da pessoa. Ela acredita que aquilo vai se repetir. A gente tem a tendência a lembrar das informações mais recentes. Então, existem estudos que comprovam que quando acontece algum evento, mesmo que esse evento seja muito raro, como cair um avião, alguma coisa no consumo relacionado àquele evento é afetado. E a gente não pensa de forma racional, porque se a gente colocasse em estatística, a gente não precisaria mudar o nosso percurso, mas a gente faz isso de acordo com a disponibilidade daquele evento, tá? Então, sem contar no últimas unidades, essa parte mais visível, igual o Eduardo falou. Agora, o da representatividade, o que vocês acham qual que vocês acham que é o da representatividade? Até coloquei uma imagem aqui. São os estereótipos, né? Então, a gente tem um estereótipo de clever, not clever, inteligente com óculos, não inteligente sem óculos. É por isso que eu tô de óculos hoje, porque senão não ia poder dar aula. E aí... Então, é isso, gente. Representatividade é um estereótipo que algo representa, tá? A gente tem uma dificuldade, essa representatividade, em acreditar naquilo que está enraizado na gente de alguma forma, tá? Então, lançou um produto novo. Quando lançam um produto novo, eles têm que passar por essa barreira da representatividade dos outros produtos, tá? Por quê? Porque eles já representam algo no mercado. Então, é uma luta também para conseguir entrar no critério de escolha desse consumidor. Aversão à perda, né? A dificuldade também de perder, é isso que eu falei, de perder a nosso próprio conforto, de ter que escolher diferente, de ter que fazer diferente, além da aversão à perda que eu expliquei do 99 para R$1, tá? E o status quo, né, que é quando a gente também não consegue sair daquela zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui do cérebro e da pessoa pensando sobre aquecimento global, né? Eu devia pensar mais sobre aquecimento climático. Aí o cérebro fala, não, eu tenho certeza que isso aí vai dar certo. Então, é um otimismo exagerado, outro viés aqui que a gente também observa. O da ebola, né, que é
acabou, vamos lá, teve ebola na África, teve um surto de ebola na África, vamos tomar vacina, vamos comprar papel higiênico, vamos fazer um monte de coisa, porque isso acabou de acontecer. Então, a gente, quando fala de consumo, a gente tem que lidar com essas vieses, a gente tem que estar ciente de que, do outro lado, eles estão lidando com isso. E como que isso se relaciona com dados pessoais? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quanto mais dado pessoal a empresa do outro lado tem nosso, e pode ser a gente também tendo dos nossos consumidores, se a gente for um empresário, tá? Não sou contra isso, mais a gente consegue influenciar e enviesar alguma decisão, tá bom? Então, a regulação, ela tem que tentar redirecionar esse cenário. Alguma dúvida em relação a esse tema? Bom, vamos lá então para o nosso assunto do dia. O que tudo isso tem a ver com dado pessoal, né? Quando a gente fala de consumo, teve muita discussão de competência. Mas e aí? Vai se aplicar a lei? Vai se aplicar o CDC? O que acontece? E aí eu quis trazer especificamente um artigo da nossa lei que é muito esquecido, tá? O artigo 45 da LGPD, ele fala especificamente que quando acontecer alguma violação de direito do titular relacionado a consumo, o titular, né, e a empresa e os agentes de tratamento, eles permanecem sujeitos às regras de responsabilidades previstas na legislação pertinente, tá? Não apenas a LGPD, ele não exclui, tá vendo? Não exclui, mas ele cumula, tá? Então, eu vou ali responder ao CDC, eu vou responder a outras normativas vigentes, tá bom? Bom, opa, o que aconteceu aqui? Isso aqui. Eu voltei para o começo, gente, espera aí. Aqui. Bom, dados pessoais, regulação e consumo. E aí, pensando nisso tudo, o que a Senacom fez, tá? Pensando em regulamentar todas essas relações. Ela lançou existe o consumidor.gov, que é um portal que está sendo utilizado hoje também para denúncias de violação de dados pessoais. Tá? Além do peticionamento eletrônico na ANPD, o consumidor ele tem uma orientação específica da ANPD e da Senacom para entrar no consumidor.gov e fazer a denúncia lá. O que é o consumidor.gov? É uma plataforma que existe desde 2014, que tem só mediação, tá? Então, não vai ter enfim, não tem nenhuma atuação, né, nenhuma atividade ali da Senacom, é só uma plataforma para a empresa e consumidor se falar. Tem 80% de solução, em telefonia esse número é de 92%, e bateu o recorde de atendimento na pandemia, tá? A gente vai ver o gráfico no próximo slide, que chegou ali a 1 milhão de atendimentos. E, gente, nosso país se tornou referência internacional no tema, tá? É a melhor plataforma de resolução de conflito de consumo quando a gente fala de plataforma digital no mundo. A gente falou sobre isso em algumas palestras no Mercosul e numa conferência da OCDE. E aí, o que a Senacom fez durante a pandemia para forçar ainda mais que isso acontecesse? Ela lançou 2 portarias, uma em 2020, falando, olha, as plataformas precisam se cadastrar, as empresas precisam se cadastrar nesse portal. Não apenas, no ano seguinte, ela falou, agora vocês estão obrigados a se cadastrar nesse portal, desde que vocês atuem nacionalmente ou regionalmente com serviço público ou atividade essencial, transporte, comida, dinheiro essencial, mas não está no rol de essencial, transporte, saúde, ou se eu sou uma plataforma digital de atendimento pela internet, tá? E aqui, gente, é muito específico, são os e-commerces, eles têm que estar cadastrados no consumidor.gov, ou eu sou um iFood, um Rappi da vida que entrega alimento, também preciso estar cadastrado nesse portal. Se eu faço a intermediação de produto, por exemplo, um marketplace, o Mercado Livre, Americanas, Magalu, né, que foram plataformas que se desenvolveram muito durante a pandemia, ou se eu tenho rede social com fim lucrativo. Hoje não existe muitas redes sociais sem fim lucrativo, então as redes sociais elas precisam estar aqui dentro desse consumidor.gov. E aí, eu também posso ser um dos agentes econômicos que está listado lá na lista das piores empresas, aí eu também tenho que estar cadastrado aqui. Então, enfim, ela fez uma lista muito rígida das empresas que precisam estar aqui dentro para proporcionar ao consumidor uma melhor experiência de utilização desses produtos durante a pandemia, quando isso tudo era de difícil acesso, tá?
Bom, aqui está um gráfico, né, mostrando que em 2019 foram 700 mil reclamações finalizadas e em 2021 foi, por exemplo, 1.500 reclamações. E é o exemplo de algumas empresas que entraram e são empresas que mexem com muitos dados. Google, 99 Taxi, Facebook, Instagram, Shopee. Quando a gente pensa em Nubank, é puro dado. Quando a gente pensa em iFood, é muito dado. Netflix, eles sabem exatamente o seu perfil de consumo, eles sabem quem você é. Se você é psicopata, Netflix sabe, dependendo do filme que você assiste. Eu diria que tem dado de saúde lá dentro, inferido, tá? Então, assim, são muitas plataformas, plataformas financeiras, plataformas de compra, posto de gasolina, tem tudo, tá? Mas, principalmente, essas plataformas digitais que mexem com muitos dados pessoais, elas foram muito visadas durante esse período. E aí, o que aconteceu? Uma das grandes coisas que aconteceram durante a pandemia, né? O acordo de cooperação técnica da ANPD com a Senacom. Foi o primeiro acordo de cooperação técnica. E por que isso aconteceu, gente? Porque a ANPD tem 60 pessoas, né? A ANPD não tem braço, tem Brasil inteiro. A Senacom, ela é grande, ela existe desde 2000, tem mais de 10 anos, e ela tem muitos agentes atuando dentro do Ministério da Justiça, etc. Além disso, tem todos os PROCONs, PROCON municipal, a ANPD é uma só. E aí, o que a ANPD falou? Eu não vou conseguir tudo sozinha, né? Além de repreender, eu preciso fiscalizar e eu preciso educar. Então, ela começou a fazer acordos de cooperação técnica e o da Senacom foi o primeiro a ser realizado. No começo... Gente, eu tô indo para o lugar errado. No começo de 2021, tá? Esse acordo, o que ele pretendeu? E o que a ANPD e a Senacom elas têm feito? Uniformização de entendimento. Por quê? Segurança jurídica. Gente, o que adianta ter uma violação? Vazou dado de consumo da Renner, e aí a Senacom vai lá e dá alguma sanção pelo CDC, e a ANPD vai lá e abre um processo fiscalizatório. O que adianta as autoridades não se entenderem? Houve uma fala que houve violação, a outra fala que não houve. Os objetos são distintos. Um é a relação de consumo, um é a proteção de dados pessoais. Mas precisa existir uma uniformização de entendimento, tá? Então, é um dos objetivos da ANPD e da Senacom com esse acordo. E aí, o que a Senacom pediu para a ANPD fazer por esse acordo? Interpretação da lei. Se a Senacom tem dúvida da LGPD, ela manda para a ANPD interpretar, tá? Então, era uma das obrigações pontuadas especificamente para a ANPD responder, tá? Além disso, informação. Então, eu tenho fiscalizando aqui, eu estou fiscalizando os dados dos consumidores do Mercado Livre que vazaram em grande quantidade no começo de 2022, 2021. E aí a ANPD vai lá e pode pedir essas informações e vice-versa, tá? Além disso, ações educativas conjuntas, a gente vai ver alguns exemplos, estudos e pesquisas, tá? E aí foi, como eu falei para vocês, existe, além de tudo isso, a formalização de um núcleo de proteção de dados dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é do Ministério da Justiça e da Senacom, tá? Então, existe dentro da Senacom um núcleo específico que trata de proteção de dados, tá bom? E qual que é um dos pontos aqui? Não foi previsto nenhum recurso financeiro entre uma instituição e outra, tá? Então, enfim, ninguém ia ganhar dinheiro com esse acordo. Esse foi o objeto do acordo de cooperação técnica da ANPD com a Senacom. E antes disso, já existiam algumas investigações em andamento, tá? Uma delas é o vazamento de dados pessoais do Banco Banese, né? A Banese, não sei falar esse nome, que a Senacom abriu antes desse acordo de cooperação técnico e independentemente da ANPD. E a Senacom também notificou outras instituições financeiras por causa de vazamento de dados pessoais, tá? Depois, elas passaram a fazer isso de forma conjunta, e aí vocês vão lembrar, por exemplo, o caso do WhatsApp. Vocês já estudaram aqui no grupo, no curso, o caso do WhatsApp? A nota técnica que foi enviada ao WhatsApp? Sim. A gente deu a gente olhou, assim, a nota, não foi, assim, especificamente, parte por parte, mas a gente teve uma discussão. Obrigada. Foi bem foi bem inovador, porque uniu ali CAD, Senacom, ANPD, se não me engano, Ministério Público,
para notificar relação de consumo, política de privacidade que não estava transparente e determinação de algumas obrigações para a empresa. Então, enfim, ela tem atuado bastante sobre isso. E aí, uma das coisas que a Senacom tem investido com a ANPD é a educação. A gente sabe que a ANPD ainda não está multando, ela está fazendo pedido de esclarecimento. Já recebemos alguns, o meu time aqui sabe bem das madrugadas de pedidos de esclarecimento, mas multa ainda não teve. Pode ter a qualquer momento, mas eles estão focando nas ações educativas, tá? E aí, lançaram esse guia de como proteger seus dados pessoais. Esse guia é bem legal, ele é muito, muito fácil para o consumidor entender. Ele explica o que é base legal, ele explica princípio, ele explica direito. E aí tem 2 trechos que são interessantes aqui. Ela fala que, olha, em caso de violação, você tem que tirar print, fazer prova do que aconteceu e manda para a autoridade competente, que pode ser tanto o PROCON, como Defensoria Pública, como Ministério Público. Além disso, ela fala que você pode procurar a empresa para solucionar esse problema e guardar essa notificação para a empresa, tá? Isso é muito importante. A resolução prévia é muito importante. A tentativa de resolução prévia é muito importante. Gente, está dando muito errado meus slides. Pronto. E aí, o que mais que eles falam? Eles trazem o consumidor.gov como algo fundamental para o direito desse consumidor. Por isso que eu quis trazer esse portal específico para vocês, tá? Porque a empresa vai ter 10 dias para responder a notificação ali e o consumidor ele pode ainda dar um direito de resposta dentro da resposta dessa empresa e classificar como resolvida ou não resolvida essa solicitação. Tá? Então, eles falam aqui especificamente de PROCON e eles falam que em caso de roubo de identidade, o titular ele tem que fazer boletim de ocorrência e informar as instituições financeiras competentes, tá? Porque é uma coisa que tem acontecido bastante nas relações de consumo. Então, esse guia aqui eu quis trazer alguns detalhes bem legais para vocês. Além disso, eles fizeram outras campanhas, tá? Regulação de consumo e proteção de dados pessoais, que foi essa campanha de proteja seus dados, não compartilhe, falando de fraude eletrônica, falando da parte de senha, essa parte bem digital, o que eles podem fazer com o seu nome, com os seus documentos. Então, foi uma campanha em conjunto do consumidor, patrocinada ali pelo consumidor.gov, pela Senacom, pela ANPD, com apoio, claro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O que mais? Né? Como eu falei para vocês, teve outras ações em proteção de dados pessoais. A gente teve a análise da política de privacidade do WhatsApp, a gente teve a notificação do grupo Facebook, porque teve um apagão por um período, em outubro de 2021, então a Senacom notificou também. Tá? Vocês lembram disso? Saiu tudo do ar. A Senacom também passou a participar da plataforma e-Consumer, tá? Que é uma plataforma internacional de resolução de conflito para, por exemplo, empresas que estão no exterior. E ela fez uma nota técnica sobre Open Banking, que envolve dados e envolve consumidor. Tá? Se vocês quiserem algum desses temas específicos, eu passo meu e-mail para vocês no Instagram e aí vocês podem pedir que eu mando no privado. Gente, tá errado aqui. Pronto. Bom, e aí a gente vem para a parte mais polêmica. Qual que é a competência, né? A gente tem sanções da LGPD, a gente tem sanções do CDC, e como eu falei para vocês, elas podem ser aplicadas cumulativamente pelas 2 autoridades. A gente acredita que isso não vai acontecer pelo acordo de cooperação técnico, né? É provável que isso não aconteça com tanta frequência por causa do acordo de cooperação técnica, de forma que uma não faça sentido com a outra, tá? Por quê? Porque as autoridades, elas vão conversar. Então, a gente tem tanto a competência da ANPD, que é de aplicar as sanções previstas na LGPD. A Senacom não aplica as sanções previstas na LGPD, ela vai aplicar as sanções previstas na legislação que ela tem competência, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí, um caso muito específico que a gente tem aqui, todo mundo esquece muito do Marco Civil da Internet, né? Mas o Marco Civil da Internet também traz algumas sanções em caso de descumprimento, violação. Tanto é assim que a Senacom
tem autorização autorização, parecer do secretário-geral da União, para aplicar o Marco Civil da Internet no caso daquele roubo de dado de idoso com oferecimento de crédito consignado. Não sei se o avô de vocês já passou por isso, se os pais de vocês já passaram por isso, mas a pessoa se aposenta e vai ser oferecido crédito consignado. Esses dados, eles surgem do além, porque ninguém tem autorização para passar isso para a empresa, tá? Então, a Senacom, ela tem essa competência para aplicar especificamente as sanções do Marco Civil da Internet para esse caso também. Bom, muito bem. Quando a gente pensa, então, em dados pessoais e consumo, esse era o panorama que eu queria trazer para vocês. E aí, eu queria comentar com vocês o caso da Decolar.com. Professora, eu não sei se eu me perdi aqui, Claro. mas a minha sensação é que a gente está num momento em que a LGPD vai sofrer aí a maturação necessária para que a gente possa entendê-la melhor, para que a gente possa aplicá-la de forma mais conveniente, né? Eu não consegui entender por que há uma discussão sobre a competência para a aplicação da LGPD pela Senacom. Perfeito. A gente já considera que ela já pode fazer isso pela lei pelo Marco Civil e outras normas legais, né? Me parece que Vou esclarecer, não deve ter sido muito clara. Não existe esse conflito de competência. É exatamente isso que eu quis trazer para vocês. Quem pode aplicar a LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Senacom, ela pode também sancionar alguma violação de alguma relação de consumo envolvendo práticas abusivas ali com dados pessoais, mas aí ela vai usar as sanções específicas do consumidor. Que para mim, na hora que você tem uma violação da LGPD, como ela vai disciplinar a indenização ou ressarcimento de algum dano que tenha sido causado por essa violação, está no âmbito dela. Mas, assim, minha sensação, né? Não, exatamente. Porque os você tem uma lei específica que é LGPD, não dá para ela fingir que, né? Não dá para ela... Não, exatamente. Os objetos são diferentes. Quando a gente pensa, aconteceu um incidente de segurança com vazamento de dados pessoais, e isso foi dentro de uma empresa de consumo, foi dado pessoal de consumidor. A LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode sancionar essa empresa com base na violação dos direitos dos titulares e nas obrigações dos agentes de tratamento previstos na lei, na LGPD, tá? A Senacom, se quiser sancionar isso, ela vai ter que achar uma justificativa no Código de Defesa do Consumidor. Aí ela vai olhar lá, artigo 39, que é prática abusiva, artigo 51, cláusula de contrato abusivo. Então, a gente tem essa dualidade. Por isso que não dá um bis in idem, né? Como a gente fala no penal. Parece que é assim, se você estiver diante de uma ação civil pública, né, se a gente estiver falando de direito difuso, a indenização, a condenação dessa empresa pode vir da ANPD ou pode vir da própria Senacom, com vistas a ressarcir o próprio consumidor, né? É que a ANPD, quando ela multa, ela está multando a empresa pela violação da LGPD sem olhar o aspecto dos danos que possam ter sido causados de forma direta ou indireta a outrem. Mas a Senacom, ela vai fazer isso no âmbito desses próprios danos, né? Então, acho que na minha visão, são objetivos diferentes. Mas nós estamos falando do mesmo reflexo, certo? São complementares, eu concordo com você, mas numa ação civil pública, o intuito é ressarcir o titular, mas de forma difusa, né? Ela vai para não necessariamente, esse dinheiro não vai para o titular. Quando a gente tem uma ação civil pública, esse dinheiro ele vai não vai para o titular, né? Vai para a coletividade de forma geral. Em alguns casos pode até cegar os titulares, mas aí a gente está falando mais na esfera trabalhista, né? Em que você tem o ressarcimento voltado para eles. Mas o que eu quero dizer me parece que nós não temos na prática um conflito de competências. O que a gente não tem. É isso que eu estou falando. É um objeto uma abordagem na aplicação da lei diferenciada, dependendo de gente que sofreu essa violação. É isso né? É isso que você está querendo trazer, né?
Isso, são competências diferentes que não se colidem. Tanto é assim que eles fizeram um acordo de cooperação, tá? Obrigada pelo esclarecimento, se eu não tinha falado muito claro. Pessoal, mais algum comentário? Ô, Pietro, acho que eu também, pegando um pouco esse ponto da Samira, né? É que assim, né? Eu comecei a pensar, será que isso daí não vai virar que nem direito ambiental, né? Que você às vezes tem uma atuação do município, do estado, da União, de Deus, né? Porque na teoria às vezes é bonito, né? Ah, não, a gente fez um acordo de cooperação. Só que às vezes pelo mesmo fato você pode receber uma né, autuação do ponto de vista da LGPD e o mesmo fato de consumidor e o mesmo fato, sei lá, entendeu? Do Ministério Público, né? Como você enxerga assim como é que vai ser a prática, né? Quando começar mesmo, né, a ter as pessoas aí sendo lesadas, né? Olha, Rodolfo, tudo que eu falar aqui é especulativo, tá? Sim, O que eu vejo acontecer não vai ser tanto essa acumulação, porque eu acho que não tem nem tanto braço para investigar os mesmos casos, tá? Mas se acontecer essa, essa sanção por algum mesmo fato, né? Mas as consequências, na verdade, analisadas são distintas, é porque vai ter um reflexo legal diferente, né? Então, o embasamento vai ser um pouco diferente, tá? Aí eu não acho que vai ter tanta coincidência assim, igual no direito ambiental. tá. E aí a gente vai ver justamente isso no nosso caso de agora, que eu quero discutir com vocês. Quero que a gente tenha essa discussão. Podemos ir para o caso? Bora. Então, vamos lá. Seguinte, vocês já ouviram falar do caso da Decolar.com, de 2016? Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá um barulho aqui, mas tudo bem. Sim. O caso da Decolar.com foi o seguinte. Em 2016, a gente teve as famosas Olimpíadas no Brasil, né? Eu não fui, mas gostaria de ter ido. A gente teve as famosas Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? A gente sabe que o brasileiro é muito esperto, né? E aí, o argentino... Tem algum argentino aqui na sala? Não, né? sem ofensas pessoais, é brincadeira, pessoal, mas assim, os argentinos, eles tendem a gastar mais no Brasil. Pesquisas comprovam que estrangeiros gastam mais no Brasil do que o próprio brasileiro em hotéis, quando a gente fala de hotéis, tá? Na parte turística. Por quê? Porque o brasileiro, ele leva a caixinha térmica e a escola de casa. E o estrangeiro, ele vai lá e paga R$ 20 numa latinha de Skol na praia Copacabana. E aí, o que acontece? A Decolar.com mudou preço e vaga de hotel na época das Olimpíadas, dependendo da localização desse consumidor, do IP desse consumidor, tá? Então, o que aconteceu? Se eu era brasileiro e eu procurava hotel em Copacabana, eu achava ou um valor muito elevado, ou eu achava que não tinha vaga. Mas aí, se, sei lá, um argentino, tá lá na Argentina, uma pessoa tá lá na Argentina e procura, né? Aí ela acha o mesmo hotel mais barato ou o mesmo hotel com vaga, tá? Então, a esse fenômeno, a gente dá o nome de geoblocking e geopricing, tá? É o bloqueio do acesso a determinado bem ou a diferenciação de preço de acordo com a localização do consumidor. Isso aconteceu também na Disney de Paris, a Disney da Europa. Eles vendiam tickets mais baratos para franceses e tickets mais caros para pessoas de outro país. E a justificativa era que era muito difícil para os funcionários falarem inglês. Então, assim, eles usavam essa diferenciação de preços como uma forma de discriminar. Não estou falando que a discriminação é positiva ou negativa, mas era uma discriminação entre grupos de pessoas diferentes, com características diferentes, tá? Então, isso aconteceu na Decolar.com, ou, na verdade, né, no nosso caso aqui, isso foi alegado que haveria acontecido durante as Olimpíadas de 2016 pela Decolar.com. E aí o pessoal começou a investigar. Aí a gente tem várias questões aqui, né? Quem que é competente para investigar isso?
tá? Depois eu conto para vocês o que aconteceu. É a Adriana da BPI que está aqui, né? Sim. Tá, a gente pode dividir em salas ou em grupos? Quantos a gente tá? Deixa eu ver quantos a gente tá. A gente tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que a gente pode dividir em grupos de 5, 4, 5, e um deles fica responsável pela defesa da Decolar.com e o outro fica responsável pela alegação de violação, tanto de consumo quanto de proteção de dados pessoais. Você consegue dividir para mim isso, Adriana? Eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Tá bom. Vamos ver se você consegue. Que eu acho que você que está como... Eu até coloquei você como co-host, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo também. Então, porque quando eu fazia essa aula, a gente dividia bastante. Breakout rooms. Isso. Assignment page. Tá, eu vou criar aqui, eu vou mandar vocês para o breakout room, tá? A gente fala 10 minutinhos sobre o tema, e aí depois alguém expõe aqui os argumentos e a gente fecha com o que as empresas fizeram na realidade. Pode ser? Vocês têm alguma dúvida específica sobre esse tema? Sobre o caso? Não vale colar, hein? Não é para ver na internet, é para a gente pensar juntos, tá? Então, a sala 1, pessoal que eu vou mandar agora, vai ser a favor da Decolar.com, os advogados da Decolar. E o pessoal da sala 2 vai ser contra. E aí vocês vão falar tanto pela NPD quanto pela Senacom, tá bom? E aí as questões que eu queria que vocês prestassem atenção são essas. São dados pessoais? Esses dados de geolocalização são dados pessoais? Segundo, tem violação da LGPD? Tem violação de consumo? É a mesma violação? Eu posso acumular sanções? E quais os fundamentos? Então, tira print aí da tela e eu vou mandar vocês para o breakout room. A defesa está animada, voltou até antes. É que nossos argumentos são tão bons. Bom, vamos lá. Estamos todos aqui. Bom, vamos para a acusação primeiro, né? Acusação, quem que vai falar aí os argumentos de vocês? Quem que vocês são? Vocês são a NPD, IPE? Porque um dos pontos aqui que eu queria falar, tem muitos agentes com legitimidade, né, para pleitear essa ação. Ministério Público, o PROCON, os próprios titulares, a Senacom, a NPD, IDEC, então vários. Quem que vocês são e quais são os argumentos? Contem aí para gente. Ao Decolar, vocês estão discriminando públicos, né? Então, vocês estão em violação frontal aí ao Código de Defesa do Consumidor, né? Imagina se a gente estivesse fazendo uma coisa entre nordestinos e paulistanos, por exemplo, né? Todo mundo estaria aí atento, né, a um ato discriminatório, né? E vocês estão privilegiando aí um estrangeiro, limitando acesso aos nacionais, né, por uma redução de cotas, de pacotes, né, para a gente não falar aí talvez de venda casada, né, que está acontecendo, né, porque a Decolar ela conecta, né, ela vende tanto passagem de avião, hospedagem, pacotes de turismo, né, então você está por um lado barateando, mas obtendo vantagens do outro lado. Fora na LGPD que você também está usando de dados pessoais de forma discriminatória, principalmente aos nacionais, né? E a gente não está nem pensando tanto no argentino que se fere, então vamos pensar aí no nacional, né? Que está sendo limitado aí, punido de alguma forma por causa do seu IP, que é um dado, né, de acesso dele. Autua-se, notifica-se e pune-se. Tá, então o argumento principal é discriminação. É o que a gente pensou. Tá. Do meu grupo aí, mais alguma coisa aí? Discriminação e a não igualdade, né? Mesma coisa que discriminação. Mas só para falar nas palavras da lei, não igualdade na questão do consumidor.
E são dados pessoais? São dados pessoais. Entendemos, sim, que são dados pessoais relativos a uma pessoa natural que permite identificar ela e com certa facilidade. E tem violação à LGPD? Pois é, então, eu acho que em relação ao LGPD especificamente, o nosso principal argumento diz respeito à violação do princípio da não discriminação. Então, haveria, de certa forma, um tratamento abusivo em relação aos próprios brasileiros, de modo que, ao privilegiar o estrangeiro, os dados, né, advindos aí de brasileiros acabam sendo utilizados para desnivelar o mercado e acabar prejudicando, querendo ou não, os próprios nacionais aqui. Bom, violação de consumo, vocês falaram, né, que é abusivo, discriminatório, e é a mesma violação, eu posso acumular sanção? Alguém quer falar aí? A Decolar que se defenda. Tá bom, A então vamos denúncia para em Decolar. abstrato, tá parecendo o Ministério Público esse negócio. Vamos para Pois é. Decolar, vamos para Decolar. Vai lá, quais argumentos da Decolar? Bom, vamos lá. A gente conversou e a gente vai responder aqui ponto a ponto do que foi perguntado. Primeiro, eram dados pessoais? Nós concordamos que realmente eram dados pessoais, a gente tem aqui geolocalização, a gente tem IP, são dados pessoais, porém o que acontece? Não tem nenhuma violação à LGPD, porque o consumidor, quando ele entra no site da Decolar.com, ele já entra com a expectativa de ver uma oferta de uma viagem, de ver um pacote de turismo, e ele vai autorizar que alguns dados dele, por exemplo, a geolocalização ou o IP, que são coisas que acontecem quando um usuário entra no site, automaticamente esses dados, eles são compartilhados com o site que ele está entrando, então a gente pode até justificar com uma base legal da LGPD, a gente pode falar até que a gente pode falar que na verdade, um procedimento preliminar ao contrato, porque ele tem uma expectativa aí de fazer uma contratação com a Decolar, ele entrou ali, os dados foram trocados, então a gente ainda tem uma base legal que justifica que a Decolar possa tratar esses dados. A gente pode até falar aqui o artigo 7º, inciso 5º da LGPD. E aí, continuando, tem uma violação de consumo? Não tem uma violação de consumo, porque a Decolar não obrigou o consumidor a fechar nenhum tipo de negócio com o site. A gente tem aqui uma questão de liberdade de contratar, a gente tem uma questão de livre iniciativa que está justificada na Constituição, artigo 170, está justificada no Código Civil, 422, a gente tem a liberdade de contratação. Se o consumidor tivesse achado o preço abusivo, não quisesse ter pagado aquele preço, ele fala, não quero, ele poderia muito bem ir para um outro site, um Booking, qualquer outra coisa desse tipo, na concorrência, ver um preço que ele achasse melhor e ali fechar o negócio que ele quisesse. Então, nesse caso, a gente tem uma justificativa para o tratamento dos dados, a gente tem uma justificativa baseada na liberdade de contratar, então não temos uma violação, não tem como falar de acumular sanções, porque não teve nenhum tipo de violação, e os fundamentos são os que eu acabei de expor. Então é isso, pessoal. Boa noite. Tem réplica? Réplica? Eu quero replicar aqui, porque eu acho que não é... A pessoa, quando entra no site da Decolar, tudo bem, é considerado que os dados pessoais vão ser usados. Mas o problema não é eles terem o dado pessoal, o problema é eles pegarem esse dado e usarem para uma discriminação, que é o que está sendo feito. E quando a pessoa escolheu ou não comprar o pacote, falando daí dos direitos do consumidor, o consumidor acha que ele está sendo tratado de forma igual, quando na verdade ele não está. Agora, tudo errado isso aí que você fez. Mas o fato de ele eventualmente não estar sendo tratado de forma igualitária não impede ele de procurar uma melhor oferta em outro site. Não tem prejuízo. E sem prejuízo não tem nulidade. Mas vamos colocar Tá sendo no enganado, cenário. né? Você está indo comprar bolachas no supermercado.
a mulher do caixa pede seu RG, você viu um preço, de repente, por causa do seu RG, ele é 50% mais caro, né? É assim, é muito fácil a gente pensar do ponto de vista de uma compra online, mas quando a gente coloca Não isso do ponto de concordo. vista de... Eu também não concordo com a minha... Eu preferia defender a parte de vocês, Porque, mas é assim, porque Eu quando você concordei vai no total com o que o mercado, Rodolfo falou agora, eu acho verdade. né? quando você Imagina vai no numa Veja, mercado, o situação. preço você na está hora de estabelecido na comprar, na hora prateleira. de se apertar lá, comprar uma bolacha, ela vai ser 10% mais cara porque eu sou brasileiro? Não. É, Isso eu é acho uma que prática totalmente discriminatória, abusiva, e vocês vão ter que... Mas assim, quando você vai ao mercado, o preço está estabelecido na prateleira. Quando você vai ao caixa, o preço é aquele da gôndola, né? Existe a lei Mas da e se for um etiqueta no mercadinho Brasil. pequeno? Não, existe a lei da etiqueta no Brasil, tá? A lei da etiqueta fala que todos os produtos e serviços têm que estar com o preço determinado. Quando a pessoa da Decolar entrava no site, o preço já estava lá, não mudava. Sem falar que essa prática de dois preços para dois públicos não é novidade no Brasil. Outras jurisdições adotam e validam essa prática. Por exemplo, Cuba tem um preço do câmbio para turistas e um preço para nacionais. Tudo tem dois preços, né? Então, só para exemplificar aqui. Muito Só bom, porque gente. Cuba Essa faz quer dizer que tá certo? Não, essa discussão de preços personalizados, para mim, é muito cara, assim, é o tema da minha dissertação. Até tem um livro aqui para mostrar para você. Ah, não vou conseguir, deixa eu tirar meu filtro, peraí. Aqui, esse livro aqui. Eu falo bastante sobre isso no livro, porque a gente sempre tomou cafezinho no centro, em São Paulo, diferente do preço do cafezinho do interior, né? Então, preço diferente sempre existia. E o argumento das empresas, quando a gente tem preços personalizados, eu tiro de quem tem para dar para quem não tem. É super Robin Hood, né? Então, assim, por exemplo, Mariana quer comprar esse livro por R$ 20. Vitor gosta mais de mim, quer pagar 50. E aí o livro, na verdade, custa 40. E aí o que acontece? Eu falei, não, tá, o Vitor, vou pegar o excedente do Vitor, eu desconto o excedente do Vitor, não vou ficar no prejuízo, eu compenso para a Mariana, eu até expando a minha produção e vendo 2 livros, né? Então, assim, esse é o racional por trás de preço personalizado. Só que para você conseguir fazer preços personalizados, você precisa de outras premissas, né? Então, você precisa da transparência, você precisa da informação, você precisa dar o direito, você tem que ter uma base legal que legitime isso, e a discussão é muito grande da base legal, é o que é legítimo interesse, é consentimento, qual que é a viabilidade econômica de tudo isso. Então, assim, é outra aula, é outra história, mas pensando aqui na defesa, tá, da Decolar.com e no que eles falaram, tá? O que a gente viu nesse caso? A Decolar.com, ela foi notificada pelo Senacom, e depois o Senacom mandou um ofício para o Ministério Público do Rio de Janeiro para eles investigarem, tá? O Ministério Público abriu esse ofício, abriu o inquérito civil e entrou com uma ação civil pública contra a Decolar.com. Essa ação civil pública ela foi proposta 2 anos depois, ela foi proposta em 2018, ela corre à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. E qual que é a discussão, tá? Eles precisam analisar os algoritmos. E como que você analisa algoritmo, né? Aí entra naquela discussão. Como você analisa algoritmo do Decolar.com se é segredo de negócio? E é uma ação civil pública que está disponível. Tá? Então, a gente tem várias questões aqui. E aí, o que aconteceu? Vou contar o desfecho, depois eu conto os argumentos. A Decolar.com entrou com um mandado de segurança que chegou em recurso especial. Se não me engano, foi o ministro Salomão que deferiu o segredo de justiça para a perícia, para conseguir fazer a perícia no algoritmo, para não abrir o segredo de negócio da Decolar.com. Porque vocês lembram que na LGPD a gente tem a proteção do segredo de negócio? Você tem que revelar para o titular, desde que não comprometa seu segredo de negócio. E aí, enfim, foi uma super discussão aí nesse sentido. Eu acho que eu nem trouxe aqui o trecho, mas depois eu compartilho com vocês, tá? Então, isso daí tá rolando lá ainda. E qual que foi o argumento da Decolar? Olha, nem é dado pessoal, eu tô pegando só dado de geolocalização. Ela falou que ela não pegava IP, ela falou que ela pegava só localização, ela não conseguia identificar. E aí, os argumentos que vocês usaram
pelo consumidor foram exatamente esses, né? Foi a discriminação, a falta de transparência, lembrando que a transparência tem que estar na relação de consumo também. Então, assim, uma dica, tá? Quando a gente for analisar, sempre que a gente for analisar por alguma perspectiva da LGPD, alguma violação, a gente analisa. A Mariana e o Vitor sabem disso, porque a gente trabalha muito nesse sentido, a gente analisa sempre o princípio. Obedeceu o princípio? Pegou algum princípio? Nesse caso, se a gente pensar, princípio da necessidade, ok? Princípio da não discriminação, aí que pega, né? Estou discriminando. Princípio da finalidade, que é o que a Verônica falou. Tudo bem, eu tenho legitimidade para utilizar aquele dado para fazer a compra, mas não para usar o dado dele para mudar o preço. A finalidade está invertida ali, né? Então, é exatamente o que a Verônica falou, tem o princípio da finalidade também ali invertido. Segunda coisa, a gente pensa nas bases legais. Qual que é a base legal para fazer tudo isso? Né? Tem uma base legal? Tem consentimento? Tem interesse? Tem execução de contrato? Tem cumprimento de obrigação legal? Na sequência, eu estou disponibilizando para o titular os direitos dele, a possibilidade de exercer os direitos dele, né? Ele pode pedir a eliminação dos dados tratados em desconformidade, ele pode pedir mais informação, enfim, tem vários direitos ali listados no artigo 18 e em outros artigos da LGPD. E um deles é justamente o direito de revisão das decisões automatizadas. Essa decisão é automatizada, né? A gente tem aqui uma decisão feita com base em meus dados pessoais de forma automatizada. Eu entrei lá, meus dados são esses e meu preço é esse. E aí o consumidor foi disponibilizado, né, esse direito para ele de revisar esse preço dado para ele. E como que eu faço essa revisão sem abrir segredo de negócio? Então, tem toda essa discussão, tá? Na época, a LGPD não estava vigente, né? A LGPD foi promulgada em 2018, passou a vigir em 2020 de forma escalonada, com as sanções vigentes a partir de setembro de 2021, mas a Senacom utilizou todos esses argumentos ali de consumidor, o Ministério Público do Rio de Janeiro também, e o PROCON de São Paulo multou numa multa milionária também a Decolar.com para esse caso. Então, assim, foram várias chapuletadas que eles levaram de todos os lados, e eu tenho certeza, assim, que se fosse com a NPD ali atuante, a gente também ia ter uma questão de proteção de dados pessoais. E agora, opinião pessoal de vocês. Vocês acham que foi violação, não foi violação? O que vocês acham? Sim. Rodolfo, você falou que era mais fácil para você defender a Decolar. Por quê? É liberdade econômica, né? Liberdade de contratar, liberdade econômica. A gente lançou essa, mas assim, é difícil, né? Quando a gente acreditamos pouco na hipossuficiência do consumidor, toda aquela coisa. Ô, Pietro, eu fiquei bastante interessado nisso daí, uma parte que você disse, de segredos, né? Até porque é minha área, tudo, né? Legal. Se você pudesse contar um pouquinho mais, né, de como que foi, né? Então, assim, teve alguma autuação, e aí eles tentaram anteriormente falar do segredo de negócio, e aí por que eles entraram, né, com esse mandado de segurança, né? Houve realmente foi forçado eles tentarem obter dados do algoritmo, essas coisas? O que aconteceu, tá, na discussão do processo? Eles falaram, olha, para vocês verificarem se eu trato realmente dados pessoais, se eu estou discriminando, você precisa entender como meu algoritmo funciona, porque pode ser só que meus preços sejam aleatórios, tá? E aí, para comprovar isso, eles pediram a análise do algoritmo da empresa. Então foi uma tática da defesa da Decolar. A Decolar queria mostrar os dados, mas ela quis mostrar isso em segredo. Não, eles não queriam. E aí foi determinada a perícia, e aí a Decolar falou, tá, eu só abro meu algoritmo se tiver em segredo. Por como que eu vou mostrar numa ação civil pública o meu algoritmo que é como eu precifico minhas coisas, entendeu? Então foi por isso que eles conseguiram em mandado de segurança. Tem até deixa eu até ler aqui para vocês. Eu tenho aberto aqui a parte que eles falam sobre, que é o voto do ministro. É o mandado de segurança, se você quiser anotar, 61306RJ. Deixa eu colocar assim, ó. É o RESP, mandado de segurança, 6103RJ. Acho que é isso aqui. 61306RJ. Pronto. Ele fala assim, ó,
Por fim, conforme requerido pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro e com o escopo de, a um só tempo, resguardar o interesse público e preservar direitos de propriedade intelectual, considero razoável a manutenção do segredo de justiça, tão somente no que diz respeito ao algoritmo adotado pela Decolar.com e a eventual perícia de informática relativa a tal algoritmo e de toda a base de dados adotado para a operação do sistema de reservas eletrônicas. Então, eles chegaram em um consenso aí que seria o algoritmo ficaria em segredo e não a ação como um todo. Entendi, legal, bacana. É bem legal. Mais tranquilo, né? É bem legal esse caso. Bom, passando aqui para o nosso próximo... Não, acho que não tem próximo ponto. Achei que eu ia falar também de publicidade comportamental, mas a gente já falou. Gente, então, acho que a discussão aqui que a gente vê, né? A gente vê que a NPD, ela tem competência para atuar em relações de consumo, desde que respaldada pela LGPD, que é o que eu conversei com a Samira há pouco, e, ao mesmo tempo, as autoridades competentes de relação de consumo também podem atuar quando a gente fala de violação de dados pessoais dentro desse aspecto, tá? E aí, o que acontece? O que a gente tem visto? A gente tem visto muitas associações se organizando e propondo ações civis públicas em defesa do consumidor. Um exemplo é aquela do metrô, né, que acho que vocês viram aqui no curso, né, do metrô, da linha 4 do metrô, que aí, enfim, foi uma discussão também desse sentido. Teve uma associação recentemente, o Instituto Sigilo, que levou um indeferimento, né, improcedência dos pedidos, com pagamento de valor para recurso, né, taxa para recurso muito alta. Além disso, a gente teve uma condenação recente determinando o pagamento em ação civil pública, acho, determinando esse pagamento para o titular. Então, assim, a gente não está solidificado, está tudo em construção, as respostas estão sendo construídas por nós, né? Então, acho que a gente tem uma missão aqui muito importante de ser pesquisador nessa área e de tentar, tentar ajudar na construção desse entendimento e na pesquisa, enfim, nos cases e na jurisprudência. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Fiquem à vontade para me seguir no Instagram, converso bastante por lá sobre esses temas, Pietro Quinhelato ADV, e pode me mandar e-mail também, no e-mail do Murad PMA, que é o escritório, que, enfim, eu sou super entusiasta, então, sempre que possível, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, e eu adoro também ouvir sobre isso, porque eu acho que a gente aprende assim. Tá, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou totalmente à disposição. Obrigada, professora. Ótima aula, pessoal. Desculpa se eu me empolguei muito aí na discussão. Boa noite. Ótimo. Obrigado, Pietro. Obrigada a vocês. É um prazer. Obrigado, Mariana, aí, meu time. A gente Patrícia. guerreiros aí, Jorge. a gente viu o grupo 1, falei, nossa, cara. Mas foi ótimo. Obrigada, gente, pela aula, Pi, pela aula. Muito bom. Obrigada a vocês, pessoal. Boa noite, viu? Valeu, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigado, Pietro. Pietra, antes de encerrar, eu queria te agradecer. Eu não vi que você estava aí. Não, eu cheguei, já tinha conversado, porque eu tive um imprevisto aqui, e aí não consegui entrar na hora, mas eu queria te agradecer, dizer que para mim, eu vou falar só de mim, nem vou falar de mim do Pedro, não, vou falar só de mim, porque para mim é muito especial ter você aqui, é motivo de muito orgulho. Eu não sei quem sabe daqui, mas a Pietra fez o curso e foi assim fora da curva. Então, quando a gente pensou no tema, eu falei, Pedro, o que você acha da Pietra? Vou ver com ela. Eu não sei, eu falei, não, acho que sim. E além de ser super dedicada, super pesquisadora, então o SEDUC e a VPI
te agradecem muito por você ter dividido aqui o seu tempo e, enfim, e tudo que você vem construindo conosco. Tá bom? Imagina, Renata, eu que agradeço. Desculpa, eu não vi a hora que você entrou, a gente estava super empolgada na discussão. Não, aqui. imagina, mas também não era para parar, não. Eu adorei que estava empolgada. E bom que, como tá online, não tem briga, né, gente? É bom. Mas eu falei que eu fiz uma das edições do curso e que foi incrível. Esse curso é demais. Aprendo. Eu queria fazer todos os anos, só não faço por questão de tempo mesmo, mas... Então, obrigada. Mas super obrigada, viu? Foi um prazer tê-los essa noite aqui. Tá, obrigada, ótimo. Juliana. Gente, boa noite. Até segunda que vem. Tchau, tchau. Até, Tchau.